A gente até recebeu uma informação aqui de que o novo ministro da Justiça escolheu Ana Maria Alvarenga Mamed, que trabalha com ele desde 2010 e foi sua chefe de gabinete no Supremo Tribunal Federal, para chefe de gabinete do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Fábio Piperno. Então, Evandro, ele tem carta branca para montar o time dele. Eu acho que dificilmente o Capelli permanece, embora esteja de férias e tenha dito por meio de redes sociais que não é demissionário, mas é claro que também encontrar um espaço para ele nessa equipe do ministro Lewandowski me parece uma tarefa bastante complicada. É um quadro que o governo tem que manter, até porque ele tem também, no seu histórico recente, uma atuação importante aí no combate aos golpistas do 8 de janeiro. Agora, Lewandowski, eu concordo com o que os colegas disseram sobre os próximos desafios dele. Só que o Ministério, ele vai ter tarefas urgentes e tarefas mais estratégicas. Que aí eu vou concordar com o que foi dito aqui, ele tem que unificar exatamente as polícias, as redes de informação das várias polícias, porque você vê, se alguém, por exemplo, deixa de pagar uma conta, dá um cheque sem fundo, é negativado no Amapá, 6 meses depois, se ele quiser fazer uma transação aqui em São Paulo, os sistemas vão apontar que ele teve um problema. No caso, por exemplo, dele ter cometido aí um ilícito criminal, me parece que isso não é uma tarefa tão automática assim, né? Por quê? Porque faltam exatamente elementos que tenham unificado aí essas informações. Isso realmente é um problema, principalmente num país continente. Agora, ele vai ter diante de si tarefas emergenciais e urgentes, como, por exemplo, o combate aos bandos organizados, que tem a participação, por exemplo, de garimpeiros no norte do país. E para isso, inclusive, há um plano, há recursos, 1 bilhão e 200 milhões de reais anunciados pelo presidente na segunda-feira. E é importante também, Evandro, que até pela localização da área abrangida nessa operação, o governo brasileiro, e me parece que houve, inclusive, já uma conversa do presidente Lula com o ministro Mauro Vieira na última terça-feira, o governo brasileiro possa estreitar relacionamentos com os governos dos outros países que fazem fronteira lá com a região, porque a gente falou e todo mundo caiu na real de que essa é uma ação do crime transnacional. Então o governo brasileiro não pode imaginar que ele vai agir sozinho. Estaria errado se pensasse assim. Eu concordo que o tema é bastante relevante, combate ao tráfico de drogas ali na fronteira, na região norte do país. Agora, ele vai sofrer uma pressão da sociedade para uma medida mais urgente nas grandes cidades. É aí que está o foco, porque o combate lá nessas regiões do norte do país não traz ganhos políticos. Só que nesse caso ele vai demandar também articulação com os governos estaduais, né? Desculpa, é que eu não citei uma coisa, é que lá muitas vidas de populações indígenas estão em jogo, então não dá para esperar. Eu tô falando, o tema é importante, mas ele vai sofrer uma grande pressão política para o combate ao crime na grande cidade. No dia a dia. No dia a dia, exatamente. Que é o que está muito próximo das pessoas. Eu acho que a política de segurança ela tem que ser macro, ela tem que pensar no país inteiro. Não dá para a gente pensar apenas numa política para as fronteiras, ou numa política para as grandes cidades, ou uma política para os indígenas. O que precisa ser feito é uma política nacional, que encare esse problema como um problema nacional. Dávila, que foi? Eu dizer uma coisa, olha, veja só um problema nacional que tem dimensão internacional e que precisa ser resolvido por todos os países. Por onde é que está saindo a droga no Equador? Dentro dos containers, principalmente containers de banana lá, de exportação de banana do Equador, para o resto do mundo. Ou seja, o Brasil é a mesma coisa. A cocaína, grande parte da cocaína exportada sai pelo Porto de Santos dentro de containers. Então é preciso ter ações específicas em cima dessas coisas para justamente ter uma metodologia, um método para combater esse tipo de crime que se espalha por todos os portos brasileiros.
e que se espalha pelo resto do mundo. E precisa ter troca de informação com as demais polícias do mundo para que nós possamos desmantelar o esquema dessas organizações criminosas. Eu quero até aproveitar que a gente colocou todas as cartas na mesa sobre os desafios de Ricardo Lewandowski e focar um pouquinho agora na formação da equipe. Nós acabamos de contar para você que a Ana Maria Alvarenga, que trabalhava com ele desde 2010 lá no gabinete do Supremo Tribunal Federal, agora assume a chefia de gabinete no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E há uma promessa do Ricardo Lewandowski de valorizar as mulheres em cargos de liderança dentro ali do Ministério. Você acha que isso pode funcionar, hein, Fábio Piperno? Veja, ele tem que levar gente competente lá para o Ministério, né? Então, a gente fala o tempo todo de que a questão da segurança, ela é, hoje, talvez, o problema mais sensível do país. E é mesmo, porque, veja, vamos pegar, por exemplo, a economia. A economia tem lá os seus, enfim, tem lá os seus problemas, a questão fiscal. Então, mas por outro lado, você tem uma balança comercial pujante, cresceu um pouco. Então, na economia, nós não vivemos uma tragédia, é diferente. Na área da segurança pública, a gente vive. Na educação, nós temos uma série de problemas, na saúde também, mas na segurança nós vemos uma tragédia. Sabe, o Estado não funciona há décadas, é um problema crônico. Nos outros, a gente tem momentos piores, melhores. Não. Na área da segurança, não, a gente sempre foi mal, a gente sempre vai mal. Olha, então, tá na hora de falou e disse agora, hein, Piperno? Parabéns, hein? Até o Alangani concordou aqui. Eu não tenho mais o que falar. Impressionante. Poxa, olha. Pra mim, Você está de parabéns, Piperno. Olha, realmente. Eu sempre falei isso e assim, o setor de segurança do Brasil é uma porcaria de A a Z. É uma porcaria nos estados, nos governos federais, Ninguém conseguiu melhorar a situação. Todo ano, todo programa, a gente fala do fato de ter piorado sempre um pouco mais. Bom, quero saber, alguém quer falar sobre a formação de equipe e sobre a possibilidade de entrada de mulheres? Fala, Gani. O Piperno falou. Se algum presidente conseguir resolver substancialmente o problema da segurança pública, vai ser uma espécie de plano real da segurança pública. Estou falando do impacto político. É vitória no primeiro turno, assim como Fernando Henrique Cardoso ganhou do Lula no primeiro turno, na primeira eleição, na outra também, vitória cachapante com o Plano Real, ele que era desconhecido, e o presidente Lula era à época uma figura bastante popular e ele capitalizou muito aquele plano politicamente, o mesmo vale para a segurança pública. Se um presidente, de fato, der uma resposta para a sociedade brasileira, mas é um corredor de voz, porque eu concordo com o Piperno, disparado é o maior problema hoje do Brasil.